Olá, meu nome é Cleiton Mello e esse é o Negócio de Dados, um podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Hoje nós vamos conversar com o Marcos Araújo, que é sócio, diretor e corretor na AgriInvest, uma das mais importantes corretoras de grãos do país, além de autor, professor e referência em comercialização de commodities agrícolas. Boa tarde, Marcos. Olá, muito boa tarde a todos. Cleiton, é um prazer falar com vocês aí. Legal, que ótimo, prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo tempo que você está dedicando para falar com a gente, para falar com a nossa audiência, né? Marcos, começa um pouquinho pela tua história pessoal, fala um pouquinho de você, até o ponto onde você chega na AgriInvest, enfim, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, poxa, desde que a minha família toda, ela tem as raízes no agronegócio brasileiro. Meu tataravô, por parte de mãe, é o Antônio Coelho, numa cidade chamada Nova Alvorada do Sul, perto de Campo Grande, a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a minha família materna se encontra nessa região entre Nova Alvorada do Sul, Anhanduí e Campo Grande. Por parte de pai, a minha família lá, os Barbosas, também na parte de Maracaju, especificamente a região de Água Fria. O meu avô paterno, ele era condutor de boiada, Cleiton, para você ter uma noção. Uau. Então, nasci no meio rural, minha mãe nasceu na fazenda, para você ter uma noção, desde criança, então toda essa dificuldade de tirar a raiz para poder liberar a área de pastagem para plantar lavoura, mexer com gado, confinamento, quebrei na agricultura, infelizmente tivemos que vender 2 propriedades rurais da família para poder pagar contas do meu pai junto a um banco, junto a uma revenda, não tínhamos dinheiro para plano de saúde, pagar colégios em dia era uma dificuldade enorme. Mas isso tudo também, todas essas dificuldades somaram para o meu aprendizado profissional, para conhecer realmente essa vida no campo. A minha mãe, para você ter uma noção, a gente fazia queijo na fazenda, esse queijo a gente vendia no bairro, lá em Campo Grande, no bairro chamado Nova Campo Grande, e o queijo que ficava mais velho, Cleiton, minha mãe fazia virar pão de queijo, e lá ia eu também com a bicicleta, colocava uma caixinha térmica lá no isopor na frente, ia vender o queijo, ia vender o pão de queijo, lá com meus 14 anos de idade, 15 anos, ia eu pegar minhoca para colocar nos potinhos lá de ervilha de milho verde para vender para os pescadores que iam lá para o Pantanal, para Aquidauana, Miranda ali, para que eu tinha meu dinheirinho e eu pudesse lá comprar minha tubaína, rapaz, e jogar meu futebol, para que, sem depender cada vez menos do meu pai e da minha mãe. Isso daí sempre eles incentivaram muito eu e meus irmãos para que a gente trabalhasse, se arriscasse, para que a gente realmente fizesse algo diferente. Graças a Deus, toda essa, como eu falei, toda essa dificuldade, toda essa experiência contribuiu muito com essa minha jornada. Durante o meu segundo grau, eu fiz técnico contábil, depois eu fiz agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo com um MBA em gestão do agronegócio pela Universidade Federal aqui do Paraná. Entrei na AgriInvest, uma corretora e consultoria, em junho de 2003. Mas, desde a minha universidade, eu já estudava também na economia rural como funcionava os contratos futuros derivativos da antiga BMF, hoje B3, Cleiton. Legal, ou seja, a tua origem é completamente no agronegócio, né? Você conheceu o agronegócio a partir das suas entranhas, vamos dizer assim. Sem dúvida, para você ter uma noção, a minha família levava-se da fazenda a Campo Grande, eram 2 dias de carro de boi, época essa que a principal referência nem era Campo Grande, era Aquidauana ainda, devido às navegações que vinham o comércio do Rio Paraguai por Corumbá, Miranda, Aquidauana, aí chegava em Campo Grande. Ah, legal. Fantástico. Bom, você chega na AgriInvest, então, em 2003, a AgriInvest já existia, então. Ela foi fundada em 1987 pelo seu Edson Monteiro. O Edson Monteiro é um gaúcho da região de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, migrou-se para a região de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, onde ele tinha uma revenda de tratores CBT. Com o advento do milho safrinha no Mato Grosso do Sul, ele tinha muitos conhecidos no seu network indústrias consumidoras de milho no sul do Brasil e ele começou a intermediar esse milho safrinha do Mato Grosso do Sul para os consumidores no sul do Brasil. E hoje o milho safrinha, que é um safrão no Brasil, É um safra. 80% de toda a produção nacional do cereal, somando-se as 3 safras, milho verão, safrinha e terceira safra, 80% vem do nosso milho safrinha. É fantástico, segunda safra. Bom, que interessante a história da corretora, né? E como é que ela nasceu? Nasceu como uma corretora de mercado doméstico, enfim. Muito interessante isso.
É, mas, Marcos, você também é autor de livros e professor, né? Eu acho que você tem uma atuação assim super destacada no mercado como uma referência de conhecimento. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história do livro, como é que foi essa história de você começar a dar aulas, a ensinar, enfim. Conta um pouquinho para a gente. Bacana, isso daí é uma jornada que soma até agora mais de 26 anos de trabalho, então é gratificante e é apaixonante a comercialização, como eu sempre falo. A minha primeira oportunidade na Bolsa de Chicago foi em 2007, Clayton. Período esse que eu passei um mês trabalhando numa corretora parceira nossa na Bolsa de Chicago. Depois também eu fiquei um período numa fazenda de um amigo nosso no estado de Michigan, numa cidade chamada Coldwater, onde também eu tive essa vivência da produção agrícola. Depois disso, no ano de 2013, tive umas oportunidades de estar estagiando para um grande cliente nosso, que era uma trade norte-americana que chamava-se Lansing. Eu fiquei lá em Overland Park, que depois, em 2016 até finalzinho de 2018, em meados de 2018, na verdade, eu fiquei como diretor comercial dessa trading aqui para o Brasil. Nós negociávamos navios free on board, FOB Brasil, desde do Porto de Rio Grande até Itacoatiara, lá no terminal da Magem. Nós fazíamos de 20 a 25 navios por ano. Então, nessa jornada, como produtor rural, como broker do mercado físico, broker de derivativos e também como trader, isso tudo me deu uma vivência. E junto com a Lansing também, nós fomos um dos pioneiros no Brasil, Clayton, na exportação de grãos em container. Fazíamos muita estufagem de containers no Porto de Paranaguá, interior do Paraná, alguns terminais daqui na ferrovia, e nós exportávamos farelo de soja, soja em grão, milho. Então, isso tudo me deu uma vivência nessa somatória, nessa minha jornada, que em 2017 eu publiquei o livro O Segredo do Grão, o Comércio de Commodities Agrícolas, um livro com 300 páginas, dividido em 11 capítulos. Nem nos meus melhores sonhos, Clayton, eu imaginava que nós pudéssemos vender aí mais de 9.000 exemplares de livro até então. Isso aí me deixa muito honrado e gratificante e fico aí a agradecer a todos aqueles que compraram e leem meu livro. Já grandes trades e cooperativas têm adotado esse livro na formação de seus profissionais. E aí, depois disso daí, quando eu saí da Lansing, que eu retornei para a Agriinvest, nós resolvemos investir mais tempo agora na nossa consultoria e no educacional. Aí eu e o Eduardo Vanin, nós fomos fomentando esse mercado nosso de consultoria, fomos desenvolvendo alguns aplicativos de dados, o Agriinvest Go, também desenvolvemos uma plataforma que é o ProMarket, que não é um software de gestão, não é um ERP, é um programa de gestão da comercialização, onde o produtor rural coloca-se os custos de produção a partir do conceito Matsunaga e em tempo real, conforme as condições do mercado, cotação do contrato futuro de referência na Bolsa de Mercadorias, vamos falar de soja, Chicago, mais o prêmio FOB Porto, que nós chamamos de basis no mercado internacional. E o dólar futuro, você tem em tempo real qual seria o preço para dar de exportação da soja sobre rodas Porto, conforme a tua logística para o interior, você teria o preço justo a ser praticado na tua fazenda pela soja. E nesse aprendizado, desse histórico, toda essa vivência nossa, nós aprendemos como o produtor norte-americano, como que as grandes trades comercializam grãos. O comprador de grãos, você pode comercializar grãos via back-to-back, você compra e revende imediatamente. Você pode fazer especulação, apostando no mercado, pode ganhar dinheiro ou perder muito dinheiro. Você pode fazer uma arbitragem e você pode fazer o estudo do teu basis local. E aí a gente, aqui na Agriinvest, fizemos um banco de dados, porque a nossa origem é uma corretora de grãos do mercado físico. Lembrando, Cleito, o que é basis? O que é o prêmio local? É a diferença do preço do teu mercado físico, por exemplo, o preço da soja em Sorriso, no Mato Grosso, que é dado em reais por saca. Então, nós temos que dividir pelo dólar, trazer esse fator de conversão de dólar por saca para centavos de dólar por bucho e subtrairmos do contrato futuro de referência, que no caso da soja, o nosso benchmark é o contrato futuro da Bolsa de Chicago. Se fôssemos falar de pluma de algodão, seria o contrato futuro do algodão em Nova York. Portanto, quando você
constrói esse teu histórico do Basis, você consegue saber como o teu mercado físico se comporta abaixo do contrato futuro da Bolsa ou acima ao longo do ano. E esse Basis, ele varia ao longo do ano. Isso daí é muito importante. Eu costumo dizer que o Basis, ele é o GPS da comercialização. Porque se você está no interior do Brasil e você olhar o preço futuro da soja em Chicago, aquele preço em Chicago reflete a realidade local. E para que nós possamos trazer esse preço para a nossa cidade, eu posso fazer a conta do PPE, preço de paridade de exportação, mas também eu posso ter minha referência via o Basis local. Então, nós entramos nesse nicho de mercado através dessas nossas plataformas de dados. Isso daí despertou interesses de produtores, revendas, cooperativas, várias trades, assim como também, Cleiton, de vários fundos de investimentos que nos perguntavam, e a gente vende essa informação até hoje, poxa, dado o custo de produção da soja para a safra 26, 27, qual que é o ponto de equilíbrio do produtor de Sorriso? Qual que é o ponto de equilíbrio do produtor em Passo Fundo? Será que esse produtor brasileiro vai aumentar a área de produção de soja ou vai diminuir? Isso tudo são informações que é importantíssima para os players de mercado, como vocês de tecnologia usam esse jargão e eu incorporei para mim, que é quem planta dados colhe informações. Então, isso tudo ao longo dos anos, hoje nós, a Agriinvest, fomos adquiridos por uma grande corporação inglesa, que é a Marex, mas a Agriinvest hoje, Cleiton, nós intermediamos entre o mercado doméstico e o mercado externo mais de 15 milhões de toneladas de grãos por ano. Então, essa vivência do mercado físico com os nossos conhecimentos de trading e derivativos, nos dá um grande diferencial para pegarmos todas essas informações, empacotar e sabermos qual é o impacto dessas informações. Fantástico. Bom, tem bastante para a gente desembrulhar agora no que você contou, porque você acabou de contar para a gente qual foi todo o processo, a trajetória da Agriinvest migrar de uma corretora de mercado físico para uma plataforma que envolve consultoria e dados, né? E muito legal escutar de você essa história. Primeiro eu queria te dizer o seguinte, de nada, porque eu sou uma das 9.000 pessoas que comprou o seu livro. É definitivamente uma grande referência. Eu não conheço outros títulos, outros livros que falem especificamente de comercialização de grãos, talvez algum título internacional, em língua inglesa. Acho até que 9.000 é pouco. 9.000 exemplares é pouco, mas o que eu acho que é muito interessante nessa história, e você acabou de contar para a gente, é que você tem, na verdade, e por favor me corrija se eu estiver errado, você tem, na verdade, um ecossistema de ferramentas que atendem a finalidades diferentes e públicos diferentes, né? Então, o que eu acho que a nossa audiência está muito interessada em ouvir é como é que foi esse processo de você identificar as dores desses diferentes grupos de clientes e como é que você foi transformando isso em soluções de dados? Porque o que talvez a nossa audiência não entenda é o seguinte, ou pelo menos uma parte da nossa audiência não entenda é o seguinte, como uma corretora de mercado físico de grãos, ou seja, você como intermediador das negociações de compra e venda entre diferentes partes, você naturalmente já acumula uma quantidade muito grande de informações e de dados sobre o que está acontecendo no mercado. Você evoluir a atividade de corretagem para uma plataforma de dados já parece fazer muito sentido porque você tem muito dado proprietário, dado que é próprio seu, que você não está buscando de fontes externas. Mas daí é você formatar um produto de dados e você criar uma linha adicional de negócios na sua empresa, vai uma distância muito grande. É essa transição que eu gostaria muito que você contasse um pouco mais para a gente. Cleiton, quando eu saí da Lensing em abril de 2018, nós voltamos para a Agriinvest e a gente conversando aqui com os meus sócios na época, nós identificamos essa demanda, porque nessas viagens internacionais, com vários traders que nos perguntavam, fundos de investimentos, né, instituições financeiras, hoje, grandes bancos no Brasil compram essa nossa informação sobre esse ponto de equilíbrio, por revendas, fundos de Nova York, coisa que eu nem imaginava que nós íamos chegar lá, porque esses caras também eles colocam dinheiro em empresas
do agronegócio brasileiro. E muitas vezes, quando eu te apresento, eu falo isso muito para o departamento de crédito, Cleiton, de bancos, de revendas, né? Normalmente eu vou te apresentar o meu imposto de renda do exercício anterior. E eu brinco com o pessoal do departamento de crédito, muitas vezes, eles estão dirigindo olhando o retrovisor, porque eles estão vendo o meu resultado do exercício passado. E quando ele vai me financiar nessa safra corrente, se as condições do mercado, custo de produção, risco climático e um preço futuro da commodity em bolsa for inferior ao meu ponto de equilíbrio, cara, você deveria estar pedindo uma garantia real desse produtor. E fazendo as devidas vezes com todo respeito, nós fomos uma das primeiras consultorias no Brasil que vinha alertando sobre esse risco no agronegócio brasileiro, que nós vivemos hoje, essa disparada de RJs. Então, quando eu saí da Lenzing, a minha grande dificuldade como engenheiro agrônomo foi conseguir pegar todas as minhas planilhas de Excel, na época, né? Rapaz, fazíamos conta de segundo grau, terceiro grau, depois eu vou chegar nessas equações das formas de fertilizantes, quando eu te conheci, desse mercado de fertilizantes, que nós criamos uma indústria virtual de fertilizantes, Cleiton, que nós pegávamos o preço do fertilizante, por exemplo, norte da África, FOB, com todo esse custo logístico, com os impostos inerentes, descarga do navio, a mistura, levar na fazenda, qual seria o preço justo de um fertilizante ou um formulado, matéria-prima, ou um formulado posto naquela fazenda. Dado as condições do preço futuro da soja, do milho, do algodão, qual seria a relação de troca justa naquilo ali? E também, fazendo o nosso hedge, nessa relação de barter, qual seria a minha troca, um basis, custo de frete China? Se eu pegasse um dinheiro em juros internacional, 3, 4, 5% ao ano, trazer aqui para o Brasil, eu tinha uma grande capacidade de originação, cumprir meus take or pay. Então, tudo isso de informação a gente tentou traduzir do Excel para essa linguagem de TI. Saindo da Lenzing, voltando então aqui para a Agriinvest, chegamos a contratar 6 profissionais de TI. Abri minhas planilhas com todas as fórmulas. Rapaz, teve um dia que eu saí daqui do escritório 10 da noite, fui para casa chorando de raiva. Falei para minha esposa, vou desistir. Eu não sei que língua que esses caras falam, que foi uma dificuldade, vou falar por mim, porque foi uma dificuldade muito grande entre você conseguir transmitir a linguagem do agro para a linguagem do TI, realmente conseguir conectar isso tudo. Quando nós conhecemos um profissional, infelizmente, o Marco Alves, ele faleceu também com a Covid, faleceu na época do Covid, foi uma grande perda, ele nos dava uma assessoria importante de como esses procedimentos internos, de gastar muito tempo na arquitetura, antes de ir para o projeto primeiro, arquitetar tudo isso muito bem feito, para que você tivesse pelo menos um produto mínimo viável. E Cleiton, muito disso também foi de nós darmos ouvidos e observar as dores dos nossos clientes. Um grande cliente nosso, do Rio Grande do Sul, nos comunicava, alertava o seguinte: nós tivemos uma fase de transição na Agriinvest que 95% da nossa receita foi de derivativos. Nós praticamente paramos de fazer mercado físico. E nessa época, esse cliente nosso do Rio Grande do Sul falava, poxa, Marcos, eu faço os prêmios de exportação de soja com aquela corretora X, eu faço Chicago com você, eu faço o leilão da Conab com a corretora Y. E aí, quando caiu a ficha para nós, falou, rapaz, por que não, se nós estamos com o nosso carrinho de picolé na praia, por que não vender uma água mineral? Por que não vender uma cervejinha gelada? Foi quando nós pensamos, poxa, por que não buscarmos a solução do agronegócio? Sermos uma casa que nós atendemos o mercado físico, interno e externo, fazemos as fixações de Chicago versus Cash, o Exchange for Physical, né, o IFP, fazemos toda a questão de leilões Conab, nós tínhamos o título da Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? Quando então a gente buscou essa solução de soluções do agronegócio, mercado físico interno e externo, com derivativos, com leilões, com toda essa exportação, chegou momentos que, de um grande cliente nosso
que nós fizemos aí os tenders, né, de venda, por exemplo, da Romênia. 100% do que a Romênia uma vez exportou de milho fomos nós que fizemos. Fantástico, inclusive de clientes internacionais, você está falando. Exatamente. Bom, essa é uma história mais ou menos comum, inclusive ela aparece em alguns outros episódios aqui do Negócio de Dados com outros empreendedores de dados como você, viu, Marcos? São empresas que elas não nasceram necessariamente para a produção de dados, mas a produção, formatação e comercialização de dados acabou aparecendo naturalmente com uma demanda adicional a um serviço que inicialmente se prestava, né? Se você pegar o caso da Maxiquim, o caso da Grão Direto, o mesmo caso da Vires, por exemplo, algumas empresas que estão também no agronegócio, são entrevistados anteriores nossos, todos eles tinham um produto ou um serviço original ou um pequeno grupo de produtos e serviços original e acabaram expandindo para o serviço de dados de mercado, dados estratégicos de mercado de apoio à tomada de decisão, porque essas necessidades acabaram surgindo ao longo do tempo. E uma coisa que eu acho super interessante da história que você contou, e é uma coisa que justifica muito, né, que explica muito esse movimento, é essa coisa de você continuar atendendo cada vez mais e melhor um mesmo grupo de clientes, uma mesma audiência que você já atende. É muito mais fácil você criar um braço de dados dentro da empresa onde você está, assim como você criou o braço educacional e o braço de consultoria, né? Quando você já tem um grau de exposição, um grau de penetração de mercado e, acima de tudo, uma legitimidade num determinado mercado, numa determinada audiência, é muito mais fácil você estender isso. Só que nem todo mundo tem essa sacada. Eu acho que nem todo mundo, nem todos os empreendedores entendem rapidamente e agem diligentemente para criar esses produtos de dados. Eu acho que é isso que diferencia você, assim como diferencia outros empreendedores de dados que a gente entrevistou aqui no podcast. Eu faço questão de chamar a atenção para esse fato, porque eu acho que é muito importante para pelo menos uma parte da nossa audiência que hoje tem uma quantidade grande de dados trafegando por qualquer que seja o seu ecossistema e qualquer que seja a finalidade dele, né? E que talvez consiga, anonimizando e consolidando esses dados, gerar produtos de dados como você gerou. Mas eu queria entrar um pouquinho no detalhe de que tipo de decisão, mais do que tipo de dor, que tipo de decisão que as informações que a Agrinvest provê como produtos de dados, que decisões a Agrinvest ajuda os clientes a tomar. Por exemplo, você comentou agora há pouco de que o produto da Agrinvest chegou num tal ponto de sofisticação que você consegue estimar um preço de chegada, um preço de colocação do fertilizante na propriedade rural do teu cliente. Como é que isso ajuda o cliente numa tomada de decisão? Cleiton, a gente tem aqui especificamente, a gente vai dividindo por setores, né? Eu gosto muito de criar, jogar a bola para o outro jogador e buscar novos negócios. Eu gosto muito de desafios, adoro isso daí, Legal. Sempre gostei muito disso. Então, por exemplo, fertilizante especificamente, nós temos uma equipe que o Jefferson Souza é o nosso responsável analista técnico, então nós temos hoje, para você imaginar, as principais empresas de fertilizantes global são clientes nossos, assim como também até o médio produtor rural. Hoje, recentemente, o mercado da ureia está trazendo uma grande volatilidade. Com essa pacificação no Estreito de Hormuz, recentemente a ureia caiu mais de $200 por tonelada. Tá? Então, isso daí é um impacto dos 300, $400 por hectare, Cleiton. A depender se for milho verão aqui para o Paraná, até $500 por hectare que se gasta de ureia numa cobertura do milho para alta potencial produtivo, 240, 260 sacos por hectare. Então, são $500 por hectare que o cara de 500 barateou aí $100 por hectare, a grosso modo R$500. Isso daí também, Cleiton. Então, essas decisões, o que a gente fomenta de dados, tá? Isso tudo aí, nós temos aí, por questão de sigilo, não vou falar, mas você conhece essas grandes empresas, alguns bilhões de dólares de faturamento, assim como também o médio produtor rural, nosso público
é de médio para grande produtor. Hoje, eu diria para você que em torno de uns quase 15%, ou de 10, vamos lá, 12%, em média, eu diria, da área de soja no Brasil, a gente atende somando a nossa área de cobertura dos clientes na produção, tá? Quase uns 5 a 6 milhões de hectares, aí vamos dizer, a grosso modo. Então, isso tudo aí, é um impacto muito grande, não só de ureia, o NPK como um todo, ureia para os cereais, né? Mas a questão do fósforo, que também está muito caro, né? Enxofre, potássio. Então, a gente atua muito nesse segmento também de fertilizantes, defensivos agrícolas, tá? E nós também daí, né, Cleiton, a inteligência de mercado do gerenciamento do risco de preço. Além de fertilizantes e defensivos, aí entra a nossa questão da consultoria para câmbio, onde está fixando o dólar futuro, qual seria o preço do dólar justo, se vale a pena você fixar esse teu câmbio direto com uma cooperativa, com uma trading, ou direto com o banco, qual que é o spread que o banco está aplicando a trade sobre esse dólar, por que não fazer uma venda a termo dessa soja em dólar, e aí você faz esse NDF para o mesmo pagamento, recebimento dessa trading, já o NDF com o banco. Por várias vezes, Cleiton, nós conseguimos dar um adicional nesse câmbio em torno de 10 centavos de reais no câmbio. A grosso modo, uma saca de 20 dólares, estou falando de 2 reais por saca. Uma lavoura de 70 sacas são 140 reais por hectare. Se nós falássemos 140 reais por hectare em 5 milhões de hectares, só aí são 700 milhões de reais, né? Então, onde é o nosso... E é o que eu falo para o nosso time de analistas, né? A importância que tem de nós dedicarmos os nossos conhecimentos e realmente estudar o assunto, porque hoje a gestão de uma propriedade rural, Cleito, é o que nós chamamos hoje de seletividade social. A complexidade da gestão da atividade rural. Não é que o produtor, a produtora rural, seja incompetente, mas hoje, uma propriedade, uma empresa rural, ela requer um conhecimento multidisciplinar bastante. Logística, engenharia financeira do RED, questões climáticas, trabalhistas, imagina, né? Não vou nem falar ainda da questão de compliance, de riscos de boycott clause, lista da UFAC, que muitos exportadores de algodão, café, produtores nem sequer têm a noção de estar exportando para uma empresa ou um produtor ou um consumidor que está listado na UFAC, são mais de 15 mil empresas e pessoas nesse blacklist, e você pode ser preso numa via internacional. Então, essa dificuldade hoje de gestão da atividade rural requer, por parte dos produtores, produtoras, das empresas, essa figura muito comum no mercado norte-americano, que é o advisor, que é o conselheiro. São empresas e profissionais autônomos que atuam nesse suporte de decisão estratégica do negócio para a produção agropecuária. Pelo que você está nos contando, Marcos, os dados e as informações que a Agriinvest tem no seu ecossistema, eles vão muito além de apoiar a tomada de decisão de compra e de venda, né? Porque, por exemplo, essa informação do fertilizante que eu usei como exemplo, ela é fundamental para o produtor poder orientar a sua decisão de se ele vai comprar naquele momento, se ele não vai comprar agora, se ele vai comprar depois. Cerca de 20, eventualmente 25% até de quem... do custo da lavoura é fertilizantes no Brasil, né? Sim, é demais, e isso pode determinar o sucesso ou insucesso, a rentabilidade ou o lucro ou o prejuízo e nós de uma importamos safra inteira. 85% dos fertilizantes que usamos, hein? Exatamente, mas pelo que eu entendi, você vai um pouco além, né? Quer dizer, essas informações ajudam vários elos da cadeia, não é só o produtor que se beneficia de uma informação transparente como essa, mas também vendedores de fertilizantes, distribuidores de fertilizantes, importadores. Nós estamos falando de fertilizantes muito como exemplo também. Eu entendo que o teu ecossistema, quando você tem uma conta de fertilizantes, um número de fertilizantes, você também consegue ajudar o produtor rural a saber a partir de qual momento a relação de troca entre sacas de soja ou sacas de milho por um determinado pacote de fertilizantes se torna viável ou não. Para o fornecedor de fertilizantes ter essa informação antecipadamente é importante, porque ele tem um pouco mais de previsibilidade do ritmo dele de comercialização, e o produtor rural, obviamente, se educa muito mais sobre qual é o melhor momento de ele fazer as aquisições de insumos dele, né?
Então, assim, eu estou percorrendo um pouco esse caminho para que aquela nossa audiência que não é tão familiarizada com o agro possa entender com mais precisão exatamente qual é o valor que você está trazendo para essa cadeia, não só para o produtor rural, mas para as várias outras empresas envolvidas nesse ecossistema, né? Você me fez lembrar de um outro serviço nosso, que é um relatório nosso que nós temos, que é o Brazilian Market Report. Por exemplo, nós temos a matriz de originação, a matriz de preço. Dados os preços praticados no mercado externo, por exemplo, milho, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ucrânia. Se eu sou um importador de milho na Coreia do Sul, qual a origem, junto com o meu frete marítimo para frente, que eu posso fazer um Forward Freight Agreement, qual seria a minha origem mais competitiva para estar comprando milho para novembro de 2026, para janeiro de 2027? Então, nós temos também esses relatórios de origem, dados os preços futuros, fretes marítimos, qual seria o preço mais viável para aquele importador da Coreia do Sul estar importando o seu milho, e aí ele vai nos procurar, poxa, você tem vendedor daí de milho na Argentina, por exemplo? Nesse momento o milho brasileiro para o safrinha está caro. Pô, nós temos o nosso time de brokers do mercado externo, e aí nós temos clientes na Argentina que originam esse milho, pode estar atendendo esse cliente nosso, por exemplo, quando eu falei da Coreia do Sul. Assim como também no caso da soja, que a gente atende vários clientes, indústrias com os processadores de soja na China, que contratam esse serviço para fazer isso daí. Agora, nos dias 22 e 23 de junho de 2026, nós estamos gravando esse episódio no dia 24 de junho, uma equipe nossa acabou de voltar da Guatemala, que tivemos agora lá um cliente nosso reportando isso do Caribe, que ele acompanha, paga esses nossos relatórios para saber que preço outros traders estão oferecendo milho para ele de outras origens, para ver se realmente está batendo com aquela nossa informação de onde ele está comprando mais barato esse milho. Imagine, a grosso modo, você comprar um milho aí, um Panamax, $4 mais barato por tonelada, um navio de 60 mil toneladas, estamos falando aí de $240 mil, né, Cleiton? Mais de R$ 1 milhão é dinheiro, que faz $1 milhão, né? 240 mil dólares, mais de R$ 1 milhão é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro e toda vez que você faz a conta no agro, cada centavo interessa, porque tudo se multiplica, as escalas se multiplicam muito, né? Eu acho uma coisa interessante, o Marcos, que é uma coisa que eu não sei se nas nossas entrevistas anteriores isso apareceu tanto quanto está aparecendo para mim agora, que é a retroalimentação do produto de dados de volta para o negócio original da empresa. Fica me parecendo que você tinha uma corretora de mercado físico que evoluiu para uma empresa de educação / treinamento e consultoria, que evoluiu para uma empresa de dados, uma plataforma de dados que usa dados proprietários e dados externos para oferecer ferramentas de apoio à tomada de decisão dos seus clientes. Os seus clientes assinam esse produto e depois eles voltam para o começo do ecossistema usando o serviço de intermediação, originação da corretora. Quer dizer, você praticamente criou um círculo virtuoso. Você vai fazer meu sócio me bater aqui dando a receita do bolo, pô, não é a paleteria também lá, mexicana, que vira aquela febre. Não é fácil, é uma tarefa Não, muito construir difícil. isso não deve ter Então, sido nada fácil. hoje nós somos aí mais de 130 pessoas na Agriinvest, né? Falando na Agriinvest especificamente, né? Então, é um trabalho árduo diariamente de coleta de dados. Todos os nossos brokers tendo que alimentar os negócios realizados, bid, offer, tudo isso depende de captar todas essas informações. E como eu falei para você lá atrás, deixei uma dica que a gente tentou buscar. Não é fácil. Ainda tem muitos desafios a conseguirmos essa solução do agronegócio. É esse serviço 360 graus que a gente busca, porque é um termo nosso interno aqui, realmente o cliente 360 graus. Fantástico, fantástico. E aí, como é que entra a Marex nessa história? Conta um pouquinho mais para a gente, porque eu acho que isso para mim é coroar um esforço de décadas que vocês fizeram de sofisticação do serviço, de criação desse ecossistema de serviços. Rapaz, foi um namoro que começou em 2023. Eu e o João Neto estávamos lá em Chicago e um amigo nosso, ex-diretor da CME para commodities agrícolas, foi trabalhar na Marx. A gente já tinha uma parceria de derivativos com eles e a gente queria estreitar esse relacionamento aqui para o Brasil.
foi fomentando, foi aumentando esse namoro, chegou um ponto da nossa conversa que o Neto falou, poxa, como a gente pode realmente pegar toda essa sinergia, porque a Marex, nós crescemos aqui com o pé no barro, né? Você teve algumas grandes corretoras do mercado financeiro, desde a turma do Paulo Lemann, que do Rio de Janeiro, depois o André Esteves, depois o Guilherme Bentimol, essa turma que fez o Pactual, fez o BTG, fez a XP, mas só que a gente tinha o pé no barro, o pé vermelho, aí o pé rachado, com a botina realmente no solo brasileiro. Nós não fomos aqueles caras financistas como a turma do BTG, que eu admiro bastante. Mas aí nos dava essa falta dessa envergadura para a gente chegar, né, chegarmos nessa questão de pegarmos aí, termos condições é, de atender essa demanda do agro, por exemplo. A gente não tínhamos aí essa envergadura financeira de proporcionar grandes financiamentos de margem de garantia. Com o advento lá da crise do subprime americano em 2008, várias grandes instituições financeiras começaram a pegar suas mesas proprietárias e oferecer os derivativos para o agronegócio. E a gente não tinha essa capacidade nem disposição financeira para estar financiando margens. Nós perdemos, então, um grande mercado nisso daí, porque você teve o ABN, tanto ABN, quem mais eu posso estar falando aí? Vários bancos aí que fizeram essas mesas proprietárias e financiaram o agro. E aí a gente pegando esse espaço, falou, poxa vida, precisamos ter um parceiro que tenha essa envergadura financeira, e a gente tinha outras oportunidades, mas o que mais a gente identificava era a Marex. Um grupo hoje com capital aberto em Nova York, com uma receita anual, Cleiton, de mais de 4,5 bilhões de dólares por ano. O grupo Marex hoje com mais de 2.500 funcionários a nível global. E em contrapartida, a Marex tinha esse anseio também de ter acesso a essas informações, porque vários fundos que operam, a Marex tem entre as maiores clearings do mundo, né? Grandes fundos aí, bancos do Brasil usam a clearing da Marex isso daí. E eles queriam ter essa informação. Então foi um namoro muito legal, mais de 2 anos de negociação, até que em junho de 2025 nós anunciamos a venda total da Agrinvest para a Marex. De lá para cá, então, hoje nós temos ainda um contrato de trabalho vigente. Nós continuamos como diretores, eu particularmente um diretor do segmento educacional. Nós temos o MBA, cursos e palestras, né? Eu fico nessa área, o Eduardo Vanin na consultoria, o Gustavo Winkler no mercado externo, o José Fabiano no mercado interno, o João Neto, nosso CEO. Então, nós temos o João Schaffer na divisão derivativos. Então, todos os sócios iniciais da Agrinvest continuam no negócio. Isso daí, para nós, rapaz, como aquele menino que vendia minhoca, que eu contei lá atrás, que vendia pão de queijo, que vendia queijo, para mim, para todos nós sócios, conseguirmos envelopar, empacotar uma empresa que foi toda auditada, graças a Deus, tudo redondinho, e conseguir chamar o interesse e a atenção de um grande grupo financeiro de Londres, Nova York, sem dúvida, isso muito nos honra. E eu falo isso com o objetivo de despertar interesse para quem está nos ouvindo e vendo, para que acredite em você, acredite no teu trabalho, porque através do trabalho realmente pode ser possível você conquistar seus sonhos. É isso aí mesmo, uma história de sucesso, uma história fantástica de construção do zero, né? É o que você chamou do pé de barro a uma transação de venda para uma das maiores empresas de serviços financeiros ligados ao agronegócio do globo, né, do mundo. Eu acho que isso é coroar um esforço fantástico que vocês fizeram ao longo desses últimos anos. E mais legal ainda é continuar contando com vocês, quer dizer, vocês continuam envolvidos no negócio, os mesmos sócios, continuam super comprometidos, o mercado claramente deve se sentir muito mais confortável, os clientes de vocês devem se sentir muito mais confortáveis com a permanência de vocês, né? Provavelmente a aquisição pela Marex é muito mais para dar essa força financeira para aumentar o portfólio de produtos e serviços de vocês do que propriamente para mudar alguma coisa que está acontecendo por aí. Acho que isso tudo é muito legal. Me fala um pouquinho agora, Marcos, sobre o que vem um pouco pela frente, assim, mais especificamente nessa parte de produtos de dados.
um tema que tem aparecido em todas as discussões, qualquer um que esteja envolvido com software as a service, né, o famoso SaaS, ou produtos de dados, está tendo que lidar com inteligência artificial. E está tendo que lidar não só do ponto de vista de, ok, como é que eu aplico isso e eu beneficio o meu negócio com essa nova tecnologia, mas está tendo que lidar com os riscos e os riscos aos seus próprios negócios, mas acima de tudo as perguntas que todo o mercado faz, especialmente empresas que estão mais expostas. A própria Marex, como você falou, é uma empresa listada em bolsa. Então, assim, eu sei que a AgriInvest já tem algumas iniciativas nessa área. Eu gostaria muito que você contasse para a gente o que vocês têm feito nessa área e como é que vocês veem isso evoluindo. Rapaz, é uma evolução constante, né? Tem um fato curioso aqui, vou contar uma historinha, a gente é professor, começa a falar e não para, né? Mas vamos lá, rapaz. Falar de fertilizantes, que é a tua praia, quando eu te conheci, eu trabalhava numa empresa de fertilizantes, e eu gostava muito na agronomia, e aí eu salvei todos os meus cadernos da época de fertilidade do solo, para fazer aquelas contas de um formulado sem preenchimento de pó de rocha, nada. Nós usávamos equações de segundo e terceiro grau. Então, para que você fizesse uma fórmula de um formulado, sei lá, por exemplo, um 8-20-20, um 8-15-15, 8-30-10, né? Eu pegava uma folha de sulfite aqui, o papel A4, fazia a frente e o verso, pegava a conta e dava para o Jefferson. Coloquei no Excel, tudo já, detalhe por detalhe, pegava as matérias-primas com aqueles percentuais ali, puf, dava o preenchimento certinho, sem qualquer pó de rocha ali, aquelas fórmulas. E aí, coloquei tudo no Excel, e o Jefferson hoje toca com maestria isso daí. Teve um belo dia, e aí é legal, eu estou contando isso porque eu gosto muito, nós gostamos muito aqui na AgriInvest, a nossa cultura foi sempre ousar. Não tenha medo de arriscar-se, mas com responsabilidade. Foi o que eu brinco, não vai querer cruzar uma avenida e falar, pô, Marcos, você não me falou que eu tinha que olhar para os dois lados, pô. Caramba, se você foi atropelado, pô, mereceu, né, pô? Eu brinco assim pro cara, porque... Mas não tenha medo de você cruzar a avenida, ter que olhar para a gente, não, pode ir, não vai, se arrisque. Então, as pessoas de maior sucesso aqui no nosso trabalho foi quem realmente se arriscou com responsabilidade, estudando aquilo lá profundamente. Hoje, o Jefferson aí toca com maestria esse segmento. Um dia, eu aqui na minha sala, conversando com ele, tá, ele trouxe o computador e falou, rapaz... Aí ele fez um desafio para mim, olha essa fórmula matemática, olha esse formulado aqui. Lá vou eu pegar minha calculadora, pegar minha folha e caneta, e ele veio daí, estou te falando alguns anos atrás, com a inteligência artificial, em segundos, Cleiton, ele colocou ali o formulado, já me veio aquela resposta, e eu fiz a conta e bateu, literalmente. Falei, rapaz. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Será que a inteligência artificial vai roubar o emprego das pessoas ou vai roubar o emprego daquelas pessoas tecnofóbicas, que têm medo da tecnologia? Agora, se você é um profissional que você saiba usar essa ferramenta a teu favor, você ganha um tempo hoje tremendo. E nós começamos a utilizar, algum tempo atrás, a inteligência artificial na condução dos nossos relatórios, numa criação de marketing audiovisual, de criar esses podcasts com inteligência artificial, dando muito mais interação, interatividade, fazendo uma coisa dinâmica também. Os clientes tiveram uma boa aceitação e nós fomos melhorando também. Muita coisa tentativa-erro, né? Mas não ficar refém do teu medo ao ponto de impedir você de ousar e fazer coisas novas, que realmente faça diferença. É o que eu brinco, né? Se essa nossa vida nossa é uma passagem, pô, vamos de primeira classe, pô, né? Vim aqui para ser só mais um, para fazer mais do mesmo, não adianta, vamos... E é aquilo que eu falo sempre para todo mundo na empresa, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de sabermos levar a informação, ajudar os clientes nas decisões estratégicas, porque através disso, várias famílias dependem dessa decisão. Então, nós temos aí um papel social também muito importante para o agronegócio global, principalmente da nossa pátria, o Brasil, para que a gente aí consiga ter uma vantagem competitiva, mercadologicamente falando, porque a gente sabe que o nosso custo Brasil, o nosso custo logístico tem colocado a agricultura brasileira
perdendo essa vossa vantagem antes, que eram 2, 3 safras por ano, mas um custo logístico de US$ 100 por tonelada para mover uma soja do interior do Brasil para o porto, enquanto que a mesma distância nos Estados Unidos se faz com US$ 40, Cleiton. Então, 30, é muito 40 dólares, é o dinheiro número que eu tenho que a na gente tem cabeça também. perdido nesse custo Brasil, e isso daí é terrível, né? É bom, a IA pode nos ajudar em vários segmentos, em várias áreas, né, Marcos? O que não pode acontecer é, por medo de tecnologia, como você falou, você chamou de tecnofóbicos, né? Por medo de tecnologia, você não aproveitar da melhor maneira possível essa tecnologia nova. Vocês, além do uso da IA justamente para aperfeiçoar essa questão das fórmulas e os cálculos e a geração dos relatórios, você já oferece algum tipo de interação de agente de IA para os seus clientes dentro das plataformas ou não? Certamente, nós temos também o Grão Guru, que é uma plataforma especificamente de qualificação, né, de treinamento para o pessoal buscar a certificação da Ancor de AgroSem, tá? Também nos nossos aplicativos, com o WhatsApp, tudo, para o cliente estar buscando ali todo esse filtro, né, para poder também selecionar nas pesquisas de internet, rede social, marketing e também essa comunicação, temos usado isso daí sim, Cleiton. E agora com a Marex aí também, que tem uma plataforma gigante, né? Um grupo técnico muito grande, e claro que aí nós estamos ainda também nessa azeitando essa questão ainda. E quando se fala muitas vezes em grande empresa, tem toda uma questão de compliance a ser cumprido, por ser listado, que muitas vezes o ritmo é um pouco mais lento para cumprir toda essa questão regulatória que é necessário, né? Isso é normal, né? É. Bom, incrível, quer dizer, essa foi uma aquisição absolutamente estratégica para alavancar o crescimento da Agriinvest e a ampliação dos produtos e serviços para os clientes de vocês, né, que já estão habitando o ecossistema de vocês. Marcos, a gente está chegando no final. Eu vou apertar o stop aqui, mas você não desliga, Tá tá? bom? Ah, nós estamos chegando no final e eu acho que você transmitiu muitas mensagens interessantes para a gente aqui, não só para quem está envolvido com dados, mas para quem habita esse país. Ah, mas, enfim, eu queria escutar se você tem alguma mensagem final para quem está envolvido com essa questão de dados, especificamente com a questão de produção e comercialização de dados, de pacotes de dados, serviços de dados. Você tem alguma mensagem, algum conselho, alguma dica que você daria para esse tipo de profissional ou não? Olha, Cleiton, eu vou falar um pouco por mim, né? Nessa questão de sempre eu falava isso para os nossos sócios aqui, valorizar aquilo que a gente sabe, né? Muitas vezes a gente, aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de tudo que é bom tem que vir de fora. E nós temos aqui no Brasil grandes cérebros pensantes, né? Infelizmente, muitas vezes somos exportadores de cérebros aí para o exterior, porque aqui no Brasil se remunera muito pouco esses bons profissionais. Mas não tenha medo de investir, de empreender. Confie em você. Mas claro, se você fizer um produto teu que não é vendável, vou fazer um paralelo. Poxa, se eu sou um músico, um artista, e se eu faço uma música ruim, por que eu tenho que pegar um subsídio da Lei Rouanet? Se eu sou um empresário ruim, o que eu empacoto não vende para o mercado, a culpa é minha, não é do mercado. Então a gente realmente você pensar o que você pode fazer de diferença. Hoje nós temos aqui no mercado várias oportunidades que a gente vê dessa integração de informações. É um software de maquinário que não fala com de climatologia, o de climatologia do maquinário que não fala com digestão, com RP. São várias boas soluções, tudo picado e que não se comunicam numa ferramenta só. Então, para quem está nos vendo aí, se eu fosse falar alguma coisa, é te encorajar realmente a investir, apesar que o Brasil aí nessa questão política, essa insegurança jurídica, várias vezes nos desmotiva, é o que a gente fala, né? O tripé da desgraça econômica, quando você tem insegurança jurídica, desrespeito à propriedade privada e juros altos, é o que nós vivemos boa parte no Brasil, né? Você hoje ser um empreendedor no Brasil, o cara tem que ter, às vezes, mais loucura do que prudência. Mas não desanima, isso daí, a política é passageira, vamos acreditar que isso daí passe, para que a gente consiga também fazer o nosso papel de retribuir para a sociedade todo esse nosso aprendizado também. Claro que dinheiro faz bem para todo mundo, precisamos desse danado aí para ter uma qualidade de vida, né? E ganharmos nosso dinheiro. Ganhamos de forma digna, agregando valor, ajudando as pessoas. Então, quero encorajá-los aí a realmente
fazermos essa diferença. Como eu falei, se a nossa vida é uma passagem, vamos aí de primeira classe para fazer a diferença. É isso aí, fantástico. Marcos, se as pessoas quiserem conhecer mais da Agriinvest ou de alguma maneira entrar em contato contigo, qual é a melhor maneira delas fazerem isso? Vamos lá, pessoal, nós temos o nosso site, o agriinvest.agr.br, o nosso telefone, o DDD, é o 41 3094 0200. Quem queira adquirir meu livro, o site é osegredodogrão.com.br. Nas plataformas das redes sociais estamos lá presentes, o Agriinvest, também você pode acessar o Grão Guru, e aí vai ser uma honra tê-los em contato aí, que a gente possa estreitarmos mais esse relacionamento. Fantástico. Marcos, muito obrigado, meu amigo, super gentil da sua parte, uma enorme contribuição, muito aprendizado, muita coisa para profissionais de dados aprenderem e desembrulharem aí, né? Desvendarem a partir daquilo que você colocou para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Fico honrado, obrigado eu, até. Ok, pessoal, obrigado, até o próximo episódio.